Bom dia, Pai do Senhor, irmãos. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 10, e gostaria de ler esse texto com vocês. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Quando Jesus, irmãos, ele estava aqui na terra entre nós em seu ministério, nós percebemos que o maior intuito de Jesus era agradar a Deus e não aos homens. Por isso que ele pregava tudo o que ele pregava, sem se importar com quem quer que seja, porque o objetivo de Jesus era estabelecer a justiça de Deus entre nós. Louvado seja Deus. E nós, que somos seus discípulos, precisamos ter esse mesmo sentimento. Facilmente nós percebemos um homem, um pregador, um ministro, que foi levantado por Deus para pregar o Evangelho. Porque ele está pregando o que Jesus pregou. Ele está falando da maneira que Jesus falou. Sem se importar com cargos, sem se importar com os homens em primeiro lugar, porque o seu maior intuito é agradar a Deus. É por isso que Jesus ele foi perseguido em todo tempo pelos homens daquela época. Porque se ele agradasse aos homens, ele jamais seria perseguido. O apóstolo Paulo disse, se eu ainda prego a circuncisão, está desfeito o escândalo da cruz, porque eu seria perseguido. Mas é justamente porque eu prego Cristo e este crucificado. E nós percebemos que essa mensagem tem sido abandonada hoje, em muitos templos, em muitos lugares. Se Jesus estivesse aqui hoje pregando o que ele sempre pregou abertamente ao seu público, muitos de nós não iríamos querer ouvi-lo. Muitos de nós não iríamos dar oportunidade a Jesus. Sem falar da sua aparência desprezível, sem aparência de pregador, sem aparência de alguém importante, juntando isso com aquilo que ele falava, com a mensagem exortativa que ele falava, tentando trazer o povo para um caminho, eu tenho plena certeza que Jesus, de maneira nenhuma, iria ter uma oportunidade para pregar em muitos lugares. E nas ruas públicas, onde ele estivesse falando, muitos de nós que hoje queremos segui-lo, porque hoje ele está glorificado, sabemos que ele tem poder, temos todo o conhecimento, muitos de nós não iríamos querer ouvir. Então hoje Jesus ele não está aqui para pregar tudo que ele pregava naquela época, mas ele confiou essa mesma pregação aos seus discípulos, a nós que somos a sua igreja. Ele confiou. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E nós que somos a sua igreja, temos que ser fiéis ao estilo de pregação, às palavras que Jesus pregou. E quando nós hoje pregamos o que Jesus pregou, com todo o amor, com todo o sentimento de justiça, de querer agradar a Deus, muitos não querem ouvir e se dizem estar servindo a Deus. Quando nós fazemos uma leitura do mundo atual, de tudo que está acontecendo no sistema religioso, no sistema político, no sistema econômico, no sistema governamental, que já envolve o sistema político, nós paramos para perceber que o mundo está um caos. O Brasil está um caos, irmão. Nós estamos vendo leis injustas sendo aprovadas. Nós estamos vendo leis anti-Deus prestes a ser aprovada. Estamos vendo crianças sendo ameaçadas. Estamos vendo, louvado seja Deus, a feminização dos homens e a masculinização das mulheres. Estamos vendo a infantilização dos adultos e a adultização das crianças. Porque a lei federal, que deveria, em certo ponto, trazer uma ordem para a população, está falhando, porque o sistema jaz no maligno. Eu não estou falando de política de esquerda ou de direita, eu estou falando de sistema governamental humano. E isso é desde lá de antigamente, quando Israel, em Samuel, rejeitou o governo teocrático exercido por Deus e quis um governo monárquico exercido pelo homem. E de lá para cá, nós como igreja,
Nós como sociedade moderna adquirimos esse pensamento do povo antigo. Não queremos Deus mais reinando. Queremos que o homem reine, que o homem nos mostre o caminho que deve andar, que o homem nos diga o que nós vamos fazer. Então perdemos o compromisso com a palavra de Deus e com a verdade de Deus. Deixamos os princípios de Deus de lado para acolher os princípios dos homens. E o que é que está acontecendo? As leis estão destruindo a sociedade. A Bíblia diz que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. O que prevalece é o homicídio, lá em Oséias. O que prevalece é o adultério, é a mentira. Não há leis justas sendo feitas. As pessoas estão saindo nas ruas sem segurança, sem sentimento de proteção, de segurança pública. Por quê? Porque não há lei para frear o crime. Tudo que está acontecendo está apontando para a vinda do anticristo, que antecede a vinda de Jesus, biblicamente. Está apontando para a vinda do anticristo, porque os homens estão sem o controle da sociedade. E quando o anticristo vier, justamente ele tem que encontrar esse descontrole econômico, religioso, os homens se matando por suas religiões, fome na terra, caos, esse descontrole emocional, muitas pessoas sofrendo de doenças, e o anticristo tem que encontrar um cenário caótico para que ele reine como Deus, sendo adorado e aceito pela população, principalmente por essa população de cristãos que, infelizmente, busca os milagres, busca as revelações, busca as curas e não busca a palavra de Deus. Nós estamos vendo o cenário sendo pronto. E nós vemos aí já há muito tempo se falando em ser construído o terceiro templo. Nós vemos aí acordos mundiais, ordens mundiais, ONU trabalhando para trazer a organização e a confederação entre os países. E nós, como igreja, estamos assistindo a tudo que está acontecendo e não temos nos posicionado como verdadeira igreja de poder, de unção, de autoridade que Deus levantou para que venhamos cumprir o nosso papel. Precisamos parar de falar dos apóstolos. Precisamos parar de falar que os apóstolos curavam, que os apóstolos pregavam a verdade, que os apóstolos resistiam aos homens quando não estamos fazendo nada disso que eles fizeram. Precisamos apenas parar de pregar a vida dos apóstolos e viver o que eles viveram. Sentir na pele o que eles sentiram. Nós cantamos aquele hino, sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Não é assim? Só lembrar não é o suficiente para transformar a sociedade. Temos que viver essa firmeza, essa fé, essa devoção e temos que ter esse profundo zelo e esse profundo amor pelas verdades da palavra de Deus, que são inegociáveis. Temos que estar dispostos a sofrer por amor a Cristo, a perder cargos, a perder posições, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, como Daniel. Mas não podemos nos encurvar diante dos sistemas, porque a igreja é a única que tem na boca a palavra de Deus, que tem na mão a autoridade de Deus. Jesus foi o único confiável por Deus para vir pregar tudo que ele pregou, com a autonomia que ele pregou, com a autoridade que ele pregou, de maneira que os homens ficaram maravilhados e disseram que é esse que o mar lhe obedece. Quem é esse que fala e os demônios lhe obedecem? Quem é esse que tem tamanha autoridade? E essa mesma autoridade que Deus confiou a Jesus, o único confiável por Deus, Jesus só confiou a um povo, que foi a igreja. E aqui em Efésios capítulo 3, versículo 10, é um lembrete, é um alerta para nós que somos a sua igreja. Que Efésios 3, 10 diz, para que através da igreja
há muita forma, a multiforme de sabedoria de Deus seja conhecida na terra. A igreja precisa se levantar em atuação. A igreja não pode ficar calada em meio a tudo que está acontecendo. Porque a igreja é a luz na terra, ela é a responsável por estabelecer a justiça de Deus. Em fazer os homens saber que existe uma régua, um padrão de moralidade, um padrão de justiça. O mundo que é pecador, quer viver no pecado, viva. Mas em meio ao cenário de pecado, registrado na Bíblia, Deus sempre levantou um pregador da justiça. Era Noé, era Abraão, era Ló, que a Bíblia diz que era justo, poderia não pregar verbalmente, mas pregava com seu comportamento. Era Enoque, que andou com Deus e foi tomado para si. E hoje Deus levantou a igreja como essa voz que clama, que anuncia no deserto, nesse deserto de sequidão, onde não querem a verdade, onde não querem se sujeitar à palavra. E a igreja precisa lembrar que há uma palavra justa, fiel, poderosa, que ela vem julgar os homens por tudo aquilo que eles estão fazendo. E a igreja não pode se intimidar e se acovardar e deixar de pregar isso. E quando eu vejo hoje muitos homens deixando de exortar o povo, deixando de falar ao povo as mensagens de Deus, com medo de o povo ir embora, com medo de o povo dizer, não é ele que nós queremos, com medo de o povo não chamar para voltar, porque quando me chamam para pregar, eu vou com o intuito no coração de anunciar todas as verdades de Deus. Porque se me chamou como crente, sabendo o meu estilo de vida, que eu fui passado da morte para a vida, é porque quer ouvir Deus. E os lugares que querem ouvir Deus me chamam, como tem vários lugares que já me chamou várias vezes. Agora, os que não querem chamam uma vez só, mas o meu primeiro compromisso não pode ser com esses lugares. O meu primeiro compromisso é com Deus, é com a verdade de Deus. Pregamos tantas coisas na Bíblia, mas vivemos tudo fora dela. Falamos dos homens que perseguiam profeta e nós estamos perseguindo os profetas de Cristo. Falamos dos homens que mataram Jesus, que não queria que Jesus pregasse a verdade, e nós estamos hoje impedindo que aquele que Jesus levantou, confiou e colocou na boca a sua palavra, estamos impedindo que esses preguem a verdade. Porque não tem posições, porque não falam o que o povo quer ouvir. Jesus não veio com posições humanas. Jesus não era um sacerdote humano, cumprindo exigências da ordem levítica de Arão. Jesus era um sacerdote da linhagem de Melquisedeque, sem princípio de dias e sem fim de existência. Ele não veio para cumprir uma exigência humana. Ele veio para cumprir uma exigência eterna do Pai das luzes, que não há sombra de dúvida nem de variação. E você e eu, que temos compromisso com Deus, que nos dizemos servo de Deus, precisamos saber a quem nós estamos servindo, porque a palavra de Deus, ela quando é pregada, ela serve como divisor de águas. Ela serve para colocar em ordem, para dividir. Você tira pelo ministério de João Batista. Não estava entre os profetas que tinha louvor da sociedade e até mesmo da igreja, do povo de Israel, traduzindo por dia de hoje da igreja. Os profetas de Acabe estavam no palácio, mas o profeta de Deus estava no deserto, distante de todos, rejeitado por todos, mas sendo preparado por Deus até o dia de ser manifestado ao povo. E quando chegou o dia de João Batista ser manifestado a Israel, João Batista estava cheio da justiça de Deus, cheio de desejo de agradar a Deus, cheio de desejo de fazer Deus ser conhecido aonde ele já deveria ter sido conhecido, no meio da igreja. E quando ele abre a boca em palavras proféticas, João Batista foi tão confundido com Jesus por causa da sua justiça, que aqueles homens cegos mandaram dizer: é tu aquele que deveria vir, o Cristo, ou havemos de esperar outro? João disse: eu só sou uma voz, não olhe para mim, olhe para ele, ele está em vosso meio, mas vocês não o conhecem, vocês não estão olhando para ele.
porque não conhece. Está no meio de nós. Pulamos, gritamos, rodamos, falamos em língua, falamos em mistério, dizendo que ele está em nosso meio, mas nós não conhecemos. Porque conhecer a ele é reconhecer a sua palavra, é valorizar a sua palavra. E aquele centurião de Cafarnaum, quando mandou alguns dos seus criados chamar Jesus para curar aquele criado que estava em casa doente, enfermo, Jesus estava indo ao seu encontro, ao encontro do seu domicílio, e aquele homem mandou outros criados antes de Jesus chegar na sua casa e disse: não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Porque um homem que verdadeiramente tem o sentimento da verdade e o sentimento de glorificar a Cristo, ainda que todos os louve, ele mesmo não se gloria. Todos estavam dizendo a Jesus: ele é digno porque nos edificou a sinagoga, mas o homem que é levantado por Deus entende que o seu louvor vem do Pai das luzes, a sua dignidade vem de Cristo, porque nada vem ao homem se não vier do alto. E aquele homem com um sentimento tão profundo de agradar a Deus, primeiro ele se diminuiu, se humilhou e disse: não sou digno que entre na minha casa. Aí agora ele faz o que todos nós precisaríamos fazer como crente. Ele exalta a palavra de Deus, ele exalta Cristo e diz: manda com uma palavra. Porque eu sei que a tua palavra é tão poderosa quanto a tua presença. E nós estamos dizendo: entra na minha casa, quero a tua presença. Estamos rejeitando os servos que Deus levantou com a palavra. Não queremos a presença porque não queremos a palavra. Mas aquele homem sabia que a palavra e a presença era a mesma coisa. Se eu tenho a palavra, eu tenho a presença. Se eu tenho a presença, eu tenho a palavra. São algo que estão intrinsecamente ligados. E aquele homem disse: ó Jesus, não estou te desprezando, mas eu quero deixar uma mensagem para a geração do século 21 que vai vir amanhã, depois, daqui a 20 séculos, 21 séculos, entenderem que se querem a tua presença, tem que valorizar a tua palavra. E ele tinha Jesus ali encarnado. E nenhum de nós que estivéssemos ali no lugar daquele homem com Jesus, o verbo encarnado, ia ter coragem de falar o que aquele homem falou. Não precisa entrar na minha casa. Aquele homem entendeu o evangelho através da fé. Não através de vista. Não através de obra. Não é por obra, não é por vista, é por fé. E aquele homem disse: eu creio. Centurião de Cafarnaum. Ele disse assim: ó, Israel está diante de ti o tempo todo precisando ver sinais. E eu só quero que a tua palavra reine, entre no meu lar e domine a minha vida. Aquele homem disse assim: manda com uma palavra. E eu sei que vai ser a mesma coisa, vai surgir o mesmo efeito de que se o Senhor for lá e impor as mãos nela. Jesus olha para aquela população que estava ali seguindo até aquele momento, sem fé nenhuma no coração. É o cenário de hoje. Um bocado de pessoas, um grupo de pessoas se dizendo servir a Deus, mas sem fé nenhuma no coração, a ponto de lançar sobre ele a sua confiança, a sua ansiedade total. E está o tempo todo colocando Jesus e a sua própria fé em dúvida. Jesus olha para aquela multidão e diz: nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio dos discípulos, nem mesmo no meio dos judeus, nem mesmo na igreja, eu consegui sugar de alguém tamanha fé como a deste homem. Primeiro encontro que teve com Jesus. Ninguém ensinou a ele a ter fé. Mas Deus achou fé no coração daquele homem. Deus achou virtude no coração daquele homem. E o que Deus tem achado no nosso coração? Deus achou desejo no coração daquele homem de exaltar a palavra e glorificar ao Deus verdadeiro através de Jesus. E nós não podemos nos vender, irmãos. Nabote não se vendeu, morreu, mas não se vendeu. Aquela vinha personifica a igreja, o nosso coração. O nosso coração é uma vinha, aonde só é plantado uva. Acabe queria transformar em horta. E horta não se planta só um tipo de alimento. Horta se planta tudo, uva, pepino, tudo o que você pensar planta em horta. E a igreja de Cristo, ela não é horta, ela é vinha. Ela é vinha do Senhor. E foi o Pai que deu, e nós não podemos vender, não podemos nos corromper por causa dos convites dos homens, por causa das propostas dos homens, das caras feias dos homens.
por causa dos cargos que os homens nos oferecem. Porque quando ele é levantado por Deus, o cargo é muita coisa quando é levantado por Deus verdadeiramente. Mas o problema é que muitos hoje estão se mostrando que não estão sendo levantados por Deus. Porque um homem que é levantado por Deus, o seu primeiro compromisso, assim como Jesus, é com o Deus que o levantou. Não é com os homens. Ele respeita as autoridades constituídas, ele respeita as autoridades governamentais, eclesiásticas, trabalhistas, mas desde que as suas exigências não ultrapassem o que está escrito. E um exemplo vivo disso é Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles respeitavam, porque a Bíblia diz que Daniel era fiel em tudo concernente ao reino. E os homens não conseguiram encontrar nada do que acusar Daniel. Desobedeceu a ordem de um rei. Deixou de honrar um rei como deveria. Quando ele chegava diante do rei, ele cumpria os rituais exigidos pelos reis babilônicos. Ó rei, vive eternamente. Agora, quando era para ser fiel a Deus, ele também sabia fazer a diferença e colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Mesmo sem ter Mateus 6:33 escrito, Daniel não tinha um conhecimento escrito desse versículo de Mateus, mas ele tinha isso escrito na tábua do seu coração. Daniel era a Bíblia vivida. A Bíblia que nós lemos hoje era Daniel, era Jeremias, era Isaías, porque falamos da fidelidade desses homens. E esses homens não tinham o que nós temos escrito, não tínhamos esse conhecimento ao favor deles, e eles conseguiram dar o testemunho que Jesus queria por causa da sua fé e do seu desejo de agradar a Deus. Então, amados irmãos, foquem em agradar a Deus mais do que aos homens. Mostre para todos. Quem te levantou foi Deus e você não pode recuar, porque você é a igreja que está escrita em Efésios 3:10, para que através de você a glória de Deus, a maravilha de Deus, o poder de Deus, assim como foi na vida de Paulo. Paulo foi um homem como nós, Estevão foi um homem como nós, que não foi levantado como pregador, mas foi levantado como diácono, somente para levar água no púlpito. Somente para dividir alimentos, de maneira regular, de maneira justa entre todos. Mas ele disse, não, em Cristo eu posso ir ainda mais. Porque eu sou igreja e como igreja eu preciso fazer as verdades de Deus reinar aonde eu estou. Então você que tem cargo, que não tem, que sabe falar, que não sabe, busque a Deus. Tenha desejo de glorificar a Deus. E Deus vai te usar em cumprimento com a sua palavra. Porque ele não é homem que minta e nem filho do homem que se arrependa. Tudo depende de a igreja querer ser usada por Deus nesses últimos dias. E a igreja precisa fazer o nome do Senhor ser conhecido aqui na terra. Louvado seja Deus. Eu vou ficando por aqui, encerrando essa palavra, dizendo cada dia mais precisamos sim, estamos sendo aperfeiçoados, até chegar à medida de fé perfeita e até chegar o dia de recebermos a recompensa, a coroa da vida por tudo que estamos passando e enfrentando aqui na terra. Porque de uma coisa eu tenho certeza, a igreja de Cristo não está vivendo uma vida regalada, não está tendo as aceitações, mas contudo, ela está focando em agradar a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus pela minha e pela tua vida. Amém?